Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Marcela Ruiz de Freitas, sou estudante de engenharia agronômica na Universidade Federal do Paraná. Esse vídeo é referente à disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, sob orientação do professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Hoje trago para vocês este vídeo referente à determinação da umidade gravimétrica e volumétrica do solo pelo método padrão da estufa. Afinal, por que calcular a umidade do solo? A determinação do conteúdo de água no solo é de fundamental importância para a prática da irrigação, sendo utilizada em estudos de movimento de água no solo, na disponibilidade de água no solo, na erosão, época e quantidade de água a ser aplicada, entre muitas outras aplicações. Agora vamos falar sobre o método padrão da estufa. O que é o método padrão da estufa? O método padrão da estufa é o mais utilizado na determinação do conteúdo de água no solo. É um método direto, onde consiste em se pesar em amostras de solo úmidas e secas. A secagem da amostra é efetuada em estufa de 105 a 110 graus Celsius até o peso constante. Entre os métodos para a determinação da umidade do solo, ele é o mais preciso e utilizado como padrão para a calibração de outros métodos. É por meio desse método que o teor de água no solo é determinado de forma direta, e seu valor é expresso em porcentagem de umidade em massa ou em volume. O principal fator limitante para fins de manejo de irrigação é não permitir que a umidade do solo seja determinada de forma rápida, pois requer balança de precisão e um tempo em estufa de secagem, podendo variar de 24 a 72 horas, dependendo do tipo do solo, para a obtenção do resultado final. Esse intervalo é, em geral, longo para a tomada de decisão sobre quando e quanto irrigar, principalmente em cultivos que requerem uma ou mais irrigações por dia. Materiais a serem utilizados: anéis volumétricos com capacidade para 50 a 200 gramas de solo, estufa de 105 a 110 graus Celsius, balança com sensibilidade de 0,01 grama e trado amostrador. Pode utilizar trados comuns, onde as amostras podem ser deformadas, ou trados especiais, de volume conhecido, onde as amostras não serão deformadas. Pode realizar a medida da umidade de duas formas diferentes: pela umidade gravimétrica ou pela umidade volumétrica. Agora vamos ver a metodologia seguindo a umidade gravimétrica. Primeiramente, vamos pesar o recipiente vazio para obter a tara e depois retirar as amostras do solo com trado ou enxadão e dispor a amostra em um saco plástico. Pesar o conjunto, obtendo o peso úmido mais recipiente, e levar a estufa de 105 a 110 graus Celsius por 24 a 48 horas para secar. Logo em seguida, pesar novamente o conjunto, obtendo o peso seco mais recipiente. Enfim, calcular o conteúdo de água da amostra pela diferença dos dois pesos, obtendo então a massa de água. E por último, calcular a umidade gravimétrica. O cálculo da umidade gravimétrica é representada pela letra U, onde temos que U é igual à massa da solução do solo dividido pela massa de solo seco em estufa, que é a mesma coisa que calcularmos a massa total da amostra menos a massa de solo seco em estufa dividido pela massa de solo seco em estufa. O resultado é adimensional, mas pode colocar quilo por quilo para demonstrar que é uma unidade à base de peso. Agora vamos ver a metodologia seguindo a umidade volumétrica. Então, vamos primeiramente pesar o anel volumétrico vazio
para obter a tara e depois cravar o anel volumétrico no solo e retirar a amostra. E colocar em um saco plástico para evitar a perda de água por evaporação. Todo cuidado é tomado para não alterar o volume natural do solo que se encontra no interior do anel. Depois, pesar o conjunto, obtendo a amostra úmida mais anel. E levar a estufa de 105 a 110 graus Celsius por 24 a 48 horas para secar. Depois, pesar novamente o conjunto para obter o peso, amostra seca mais anel. Assim, podendo calcular o conteúdo de água da amostra, que é a diferença entre os pesos, obtendo a massa de água. E por último, calcular a umidade volumétrica. O cálculo da umidade volumétrica é representada pela letra θ, onde temos que θ é igual ao volume de água da amostra dividido pelo volume total da amostra. Sabendo que a massa específica da água é igual à massa de água do solo dividido pelo volume de água da amostra, podemos considerar que a massa então é igual a 1000 kg por metro cúbico. Então, teremos que a umidade volumétrica é igual à massa de água dividido pelo volume total da amostra vezes a massa específica da água. Ou então, que θ é igual à massa total menos a massa de solo seco em estufa dividido pelo volume total vezes a massa específica da água. O resultado também é adimensional, mas pode usar metro cúbico por metro cúbico para demonstrar que a unidade é a base de volume. Agora, vamos ver um exemplo que está disposto na unidade 3 do manual, onde diz: coletou-se uma amostra de solo com volume de 150 cm3, tendo 0,258 kg de massa úmida e 0,206 kg de massa seca. Calcule a umidade gravimétrica e volumétrica. Então, primeiro vamos calcular a umidade gravimétrica usando a fórmula U igual massa total da amostra menos a massa de solo seco. Essa diferença é igual à massa de água, dividido pela massa de solo seco. Substituindo os valores na fórmula, temos que 0,258 kg menos 0,206 kg dividido por 0,206 kg, resultando na umidade gravimétrica igual a 0,252 kg por quilo, ou 25,2%. Agora, vamos calcular a umidade volumétrica usando a fórmula θ igual a massa total menos a massa de solo seco dividido pelo volume total da amostra vezes a massa específica da água, que é igual a 1000 kg por metro cúbico. Substituindo os valores na fórmula, temos que 0,258 kg menos 0,206 kg dividido por 0,000150 metro cúbico vezes 1000. O volume dado no enunciado está em centímetro cúbico e por isso foi passado para metro cúbico para ser utilizado na fórmula. Então, como resultado da umidade volumétrica, temos que θ é igual a 0,347 metro cúbico por metro cúbico, ou então 34,7%. Apesar do cálculo da umidade em peso ser muito simples, é desejável que o cálculo da umidade seja realizado com base em volume, onde tem a quantidade de água em determinado volume de solo e permite convertê-la facilmente em altura de lâmina de água por unidade de profundidade de solo, que é um dado muito usado em irrigação. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção e até a próxima.